Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Podcólogas. Eu sou a Nathalie Gudaiol E eu sou a Karina Pirró. e hoje nós temos um convidado especial, um influencer, Bernardo, que eu já esqueci o sobrenome, fala aí. Romaguera. Romaguera. E aí, B, fica à vontade, se apresenta pro pessoal. Minha câmera é aquela ali, né? Isso. Show. Cara, primeiro prazer imenso estar aqui com vocês. Especial demais. E é isso, vamos trocar uma ideia muito interessante sobre marketing de influência, sobre publicidade, sobre esse mercado louco que a gente vive, sobre relações sociais nessa era de conteúdo. Enfim, prazer imenso estar aqui com vocês hoje. Muito obrigada. Posso começar já? Ariba. É verdade que todo mundo pode ser um influencer? Super verdade. Na verdade, todo mundo é influencer, né? Todo mundo é influenciador. Vai depender um pouco só de como é que você quer usar isso ao seu favor ou de quais são os seus objetivos com isso, né? Mas no final das contas, todo mundo é influenciador. Tem até uma frase que eu uso muito que é, cara, quando você nasceu, você foi o maior influenciador da sua família. Foi todo mundo no hospital te ver, né? Tipo, depois foram te visitar em casa. Enfim, se você parar pra pensar, o influenciador hoje é uma figura, né? Uma marca que retém ali a atenção das pessoas e retroalimenta aquilo com conteúdo, né? Todos os dias, pelo menos deveria ser. Então, se você vai ter um objetivo comercial com isso ou não, acho que no mundo que a gente vive é meio difícil não ter, né? Mas isso também não se limita apenas nas redes sociais, né? A influência que você tem no seu círculo social, no mundo, ela se estende, né, das redes sociais. Eu acho que a rede social é só um campo de sustentação da influência que você tem e você pode trabalhar isso com mais força, digamos assim. Eu acredito nisso também. Eu lembro que eu trabalhei muito tempo na área de vendas e quando entravam novas pessoas na empresa e falavam que não sabiam vender, eu falava, é mentira, você vende tudo, só que você não ganha dinheiro com o que você vende. Você fala, putz, eu li um livro maravilhoso. Qual é o nome? Já 100%. vendeu, né? 100%. 100%. Eu concordo 100% com isso. E assim, até fazendo um gatilho com o que eu falei das redes sociais, que não se limita não se limita a isso. Eu dou um exemplo muito clássico quanto a isso, que tipo, a rede social nada mais é do que um campo de sustentação das relações sociais, né? Tipo, não é diferente do mundo que a gente vive. A gente está só sustentando as nossas relações ali. Então, se você parar para pensar, eu sou um influenciador digital. Cara, você é uma marca, você é uma pessoa que está trabalhando a tua influência no digital e a melhor maneira de você alavancar isso é criando conteúdo. Então, assim, eu tenho uma visão um pouco disruptiva em relação a essa coisa desse parâmetro que a gente está vivendo, sabe? E aí eu acho que vai super de encontro com o que você trouxe em relação a vendas, né? O vendedor é um influenciador nato. E o vendedor que é top é o baita influenciador. Exato. Né? Porque a real é que os clientes dele não são clientes do que ele vende, mas dele. Né? Então, se amanhã, sei lá, se for um corretor, se hoje ele vende seguro, mas amanhã ele está vendendo imóvel e depois de amanhã ele está vendendo carro, a clientela dele vai com ele. Né? Então, pô, Porque baita acredita influenciador. nele, né? Exatamente. E você 100%. acredita que hoje, a disposição como as coisas estão na internet, elas estão favorecendo ou desfavorecendo os influenciadores? Porque, tipo assim, quem pegou o hype lá atrás não tinha muita concorrência. E aí, o fato de ter mais influenciadores, isso prejudica ou isso favorece? Porque às vezes uma rua que tem mais barzinho, um ajuda o outro. Porque a galera vai pra rua. E aí, tipo assim, vamos nos barzinhos ali, não é? Tipo assim, tem uma rua de barzinho. E aí, um barzinho favorece o outro. Ali, um vai favorecendo o outro. Talvez se tivesse um único bar na rua, tivesse falido. Mas como é uma rua cheia de barzinho, então aquela rua fica lotada porque ela tem vários barzinhos. É bom ter mais influenciadores ou é ruim porque você tá aumentando a sua concorrência? Olha, se a gente for parar pra pensar desse jeito, tudo na vida é assim, né? Tipo, teve a padaria que foi pioneira, e depois chegaram outras. No final das contas, eu acho que é sempre bom, cara. Eu acho que concorrência não é um problema. A Apple tá preocupada com a concorrente dela? Não. Zero. Então, assim, eu acho que o interessante eu tenho um propósito, né? Vamos lá, eu sou influenciador, eu tenho um propósito tal. Meu propósito, por exemplo, não sei, cara, fazer com que as pessoas se encontrem com saúde. Seja ela física, mental, mas com saúde, né? Meu objetivo tem que ser, com a atenção que eu tenho dessas pessoas, eu vou alimentá-las, né, com o conteúdo,
conteúdo esse que vai ser emocional, funcional, interativo, enfim. E o quão mais, né, eu favorecer e fortalecer essa minha comunidade, né, com o que eles esperam de mim, mais eu vou crescer ela, mais eu vou me tornar referência. É aquilo, cara, a marca pensa no teu cliente, né? Então, cara, pensa em como eu fortaleço essa comunidade, porque fortalecendo ela, né, mais pessoas vão chegar, vão querer fazer parte também. Então, assim, isso só é possível pelo fato de hoje todo mundo ser influenciador. Por que eu falo que todo mundo é influenciador, cara? O que o digital trouxe pra gente, né? Se você pegar há 30 anos atrás, 35 anos atrás, antes das redes sociais, né, só era emissor de informação a marca, o conglomerado gigante empresarial que tivesse acesso aos grandes veículos de comunicação, seja ele TV, rádio, outdoor, enfim. E era muito dinheiro que você tinha que despejar, né, para esses grandes veículos para conseguir falar com a massa. A partir do momento que o digital vem, que as redes sociais surgem, todo mundo que era apenas audiência e apenas escutava também vira emissor. Então, desde esse momento, a informação ela já está dissipada no que se diz respeito à saturação. Então, qual que é o gap? Cara, a moeda da vez é a atenção. E o que eu faço para reter mais a atenção das pessoas e, em troca dessa atenção, mantê-las aqui, fortalecer isso como uma grande comunidade e gerar valor para minha marca através do valor que eu gero para elas. E isso só é possível porque, em algum momento, né, todo mundo virou emissor. Então, eu acho que essa questão de todo mundo ser influenciador... Eu acho que as pessoas estão despertando para eu também sou influenciador. Que é essa tese que eu carrego. Entendeu? Mas isso já acontece desde ali os tempos ouros do Orkut, depois Facebook, enfim, daí por diante, sabe? Então eu acho positivo, respondendo a sua pergunta, eu acho positivo porque no final das contas tudo que a gente vive só é possível porque hoje todo mundo é emissor. Se você parar para pensar, eu quero ter um podcast. Há 35 anos atrás, cara, você teria que fazer a negociação com um conglomerado de TV. Hoje eu quero ter um podcast. Se você quiser, você junta alguém numa mesa de bar, coloca o celular para gravar, entendeu? Posta isso no YouTube, distribui no Spotify, enfim, tá ali o produto. Isso só é possível porque de uma hora para outra a gente conseguiu virar emissor também, né? Então, isso é ótimo, né? Porque é a oportunidade para todos. Exatamente. É democrático, né? É democrático. Claro que a gente tem algumas mazelas que, assim, será que é democrático para mim? Será que eu vou ter acesso a um celular, etc e tal? Mas no final das contas, a gente caminhou para um cenário bem mais democrático do que antes. Sim. Isso é inegável. E antes era restrito de uma forma também que, assim, às vezes tinha uma pessoa muito boa, sei lá, tecnicamente, só que aí a emissora, sei lá, o cara da emissora era casado com a médica X, então só vai médica X. Mais lobby, né? Tinha isso, né? Tipo assim, essa coisa da panela, porque sempre existiu a panela. Assim como eu falo pra cá que tem a panela do podcast. Tem. Lógico que tem. Tipo assim, porque a gente que produz conteúdo a gente troca convidado. E que quem quer entrar, a gente não deixa. A gente fala, porque a gente fala assim, pô, eu entrevistei tal pessoa, foi muito bom. Aí você vai lá e aí compartilha. Você vai lá e indica o seu amigo. Aí o seu amigo a gente já vai pôr na agenda. Você começa a ter menos agenda para quem você não conhece. Isso. Começa a encher a agenda de amigo, né? E a gente começa... porque, tipo assim, a gente entrevistou um cara que deu muito bom, a gente troca. É normal, tipo, todo mundo quer o convidado que dá view, porque não deixa de ser uma empresa. A partir do momento que você está fazendo um podcast, você está fazendo investimento. Tipo, é minha grana que está saindo do meu bolso, que está deixando de ir, eu estou deixando de passear, de comprar uns sapatos para poder... Ou quantos sapatos, né? Nossa Haja senhora, sapato. Cara, o que a gente não tem mais é sapato. Tô vendendo os meus. Uns 3 Lobotan. Oh, fácil. Por fácil. mês. Fácil. Então, assim, é um investimento alto que a gente faz, sabe? E Sem aí, quem que você quer trazer? Quem vai viralizar. Então, tem isso, né? Tipo assim, também tem uma panela. O que eu acho, minha opinião pessoal, tá? Que eu acho meio frustrante é que eu sempre ouvi as pessoas falando assim... a internet é maravilhoso, nananana. E hoje eu vivo isso. Tipo, graças a Deus, essa é a minha realidade. Mas assim, cara, não é tão fácil assim. Zero fácil. Ah, tá. Porque parece que você põe ali o celular no bar e distribui no YouTube, tá? 3 pessoas vão ver e sua vida continua igual. Exatamente. O que eu trago de reflexão quanto a isso é que, na minha opinião, qualquer um pode fazer e começar a construir um projeto como esse. E eu acho que qualquer um deve aproveitar, né, esse ambiente, entre aspas, democrático que a internet tem hoje, né, para conseguir construir algo, né?
Foi até o exemplo que eu dei. Tipo assim, se você. Eu dei do podcast, mas, por exemplo, eu quero ter aqui uma marca de roupa. Né? Hoje, graças às redes sociais, você tem a oportunidade de, cara, vou fazer aqui as fotos com esse celular, que também tem uma câmera, né, boa. Vou postar ali. Se eu fizer um trabalho bem posicionado, eu posso estar concorrendo, né, com uma Renner, com uma Riachuelo. Eu estou concorrendo à atenção do consumidor dessas lojas também. É verdade. Antigamente isso seria impossível. Você venderia apenas para uma determinada parcela de um bairro. Enfim, você só pode romper essa barreira hoje por conta da internet. Sim, total. Né? Então virou um pouco mais democrático. E a melhor maneira de você romper isso hoje é produzindo conteúdo, botando a cara ali, etc e tal. Mas não significa que você fácil. vai... não, por isso eu vou virar uma Renner. Cara, Exato. você vai ter um processo mais doloroso ou tão doloroso quanto... Não sei qual é a história da Renner, mas se fosse familiar, aquela família teve até ela virar o que virou. Entendeu? E essa é a história da vida, né? É aí que eu ia chegar. Por isso que eu falo, cara, isso aqui é só um campo de sustentação das relações sociais. Exatamente. Entendeu? O que a internet te dá, na minha visão, é mais força, né? E mais oportunidade para você conseguir romper barreiras. Mas se você vai romper ou não, tem todo um processo aí pela frente que ninguém pode garantir, nem você mesma. Entendeu? Você tem que ter fé como empreendedora, você tem que ter pulso de cultura ali empreendedora para fazer acontecer. Né? Tá disposto a muita coisa. Vocês empreendem, então assim, vocês sabem. Sim. Acabaram de falar aí até. Vai treinar o que você não é bom, vai fazer Exatamente. curso, vai de oratória, de venda. Cara, né? tudo. E é a vida, foi o que você falou. Eu acho que um grande gap, inclusive, disso que você trouxe, e que tem a ver com o nosso papo aqui, é o quão essa venda de facilidade na internet tá louca. Porque assim, o pessoal quer vender uma facilidade que não existe, cara. Exatamente. Não é sobre que é isso. muito frustrante, na verdade, porque você se ilude com uma ideia e não é a ideia verdadeira. Tipo, existe um trabalho, é uma sustentação de um trabalho e, assim, demora. Leva tempo, bastante tempo. Sem dúvida alguma. Eu faço uma comparação, às vezes, com o seguinte, até por ser a vida, né? Cara, golpista sempre teve, sempre vai existir. O cara ali que é 7, sempre teve, sempre vai existir. Marcas que vendem uma promessa que não necessariamente é a real, sempre vai existir. Outro dia eu estava discutindo com o pessoal sobre faculdade. Não, porque faculdade não vale mais a pena. E, cara, olha só, depende. Depende muito. Eu acho que o que tem de problema em relação à faculdade é a promessa que a sociedade embutiu no que é ter uma faculdade. Exato. E porque já foi a faculdade, assim. Mas olha só, para mim a faculdade, ela nunca quis desconstruir essa promessa porque foi favorável financeiramente para eles. Entendeu? Que é, não, seu filho vai entrar aqui e vai sair no emprego tal e, cara, isso sempre foi mentira. Porque Então, mas na época que dos seus avós... Era mais difícil ter uma faculdade. Exato. E aí, claro. quando você tinha uma faculdade, isso te colocava num lugar no mercado de trabalho em que, por lei da oferta e da procura, você Fato. Então, tipo assim, construiu-se algo que naquela época era verdade. Mas também não era democrático, porque quem fazia uma faculdade ou era uma pessoa que... em ambas, né? Porque apesar da pública também, quem entra na pública, geralmente é gente que estudou em escola particular. E tem tempo para estudar. Porque você não pode estar trampando para você ficar estudando para entrar na USP, de verdade. Exato. É difícil. Entendeu? A não ser que a pessoa seja genial. Tem que pagar cursinho, enfim, tem que... Você tem uma dedicação, às vezes, de 1 ou 2 anos que você está ali parado, que alguém tem que te sustentar. E para pagar uma faculdade particular naquela época era um absurdo, entendeu? Então, assim, ninguém tinha. E aí, realmente, era um diferencial. Tipo, você não era um emprego garantido. Hoje, todo mundo faz faculdade por celular. Então, você ser graduado em algo deixou de ser algo significativo. Eu acho que deixou também de ser algo assim significativo, mas eu ainda vejo que eu não descarto assim a oportunidade da pessoa fazer uma faculdade, sabe? Às vezes é uma pessoa que vai se encontrar no curso. Tem gente que também não descarto. E as pessoas hoje descartam, e acho que conhecimento entendeu? é super válido sempre. Então assim, não, mas eu quero ser um empreendedor de sucesso, um empresário de sucesso. Cara, não preciso de faculdade. Cara,
beleza, não precisa, realmente não precisa. Não precisa. Você sabe o que você quer fazer? Entendeu? Agora, vai ter gente que vai se descobrir numa faculdade, que vai largar depois, né? Tipo, tem vários caminhos, né, cara? Eu não gosto dessa coisa do... Ah, não, é só isso aqui e acabou. Entendeu? Tipo, ah, não precisa. E aí tá lá o cara vendendo uma facilidade que não existe, entendeu? E aí frustra a galera, cria uma galera muito depressiva, entendeu? Porque dá de cara com o resultado daquilo e vê que, porra, não mudou nada, não me acrescentou em nada, não vou fazer nada com isso, entendeu? Eu acho que teve uma grande mudança nos últimos anos, que vocês devem ter percebido o quanto as pessoas fizeram a faculdade de uma coisa e no meio do caminho estão fazendo outra da vida. Há um tempo atrás, quando você fazia engenharia, você virava engenheiro. Você fazia fisioterapia, você virava fisioterapeuta. Hoje você faz fisioterapia e o cara empreende em cosmético. Tipo, muda muito. E eu acho que essas grandes mudanças estão fazendo, de forma indireta, alguns jovens pensarem, caraca, então para que eu vou fazer faculdade? Porque minha mãe é nutricionista e empreende como influencer de outro conteúdo. Cabeleireira, né? Tipo, tem fica salão. difícil de entender, né, a importância. Total. Eu acho que as pessoas entram nesse cenário de escolher o que vão fazer muito cedo, né? Essa é a verdade. É, muito cedo, exatamente. A gente vivia menos antigamente, né? Mas assim, aí a gente vai entrar num papo super filosófico, né, cara? Que é aquilo, não, mas hoje a pessoa amadurece mais tarde. O pessoal que falou, eu vi uma notícia outro dia que até 25 anos agora é adolescente. É porque depende da maturação, de quanto né? que você atribui de responsabilidade. Você pensa que antigamente as pessoas tinham muitos filhos e você, desde pequeno, você era atribuída a responsabilidade de você cuidar de um outro ser vivo. E isso era muito comum, porque qualquer pessoa que você pegar, que cuidou dos irmãos. Então, o mais velho cuidava do mais novo. E olha a responsabilidade que você tem hoje. Se você deixar uma pessoa de 16 anos em casa sozinha, é abandono de incapaz. Você pode até ser preso por isso. Incapaz, uma pessoa de 16 anos. Antigamente, com 16 anos, as mulheres já tinham tido 3 filhos. É outra Mudou vida. muito. Hoje tem as Lavava, famílias passava, cozinhava. Eu com 10 anos de idade esquentava o almoço, deixava minha irmã na perua e era normal. E eu fazia isso e todo mundo da minha sala fazia isso. Tipo, minha mãe contava comigo porque ela precisava trabalhar. Tipo, a comida estava pronta, era só esquentar no micro-ondas, mas a gente fazia as coisas sozinha. Tipo, deixava a minha irmã, descer com a minha irmã para esperar o ônibus. Tranquilo. Tipo, eu pegava com 12 anos, eu ia na 25 de março comprar um monte de miçanga pra fazer pulseira pra vender na escola, sozinha. Hoje em dia, imagina, você deixa sua filha de 13 anos andar de metrô? Não. Nem a pau. Tipo, são os mesmos 13 anos, é a mesma São Paulo. Não vem me falar que São Paulo é mais perigosa agora do que era antes. É complexo porque, Não por era. exemplo, você não vai deixar andar de metrô, mas ela vai ver um conteúdo que talvez ela também não esteja preparada né, em relação à maturidade. É bem complexo isso, porque, enfim, eu vejo que talvez o caminho não fosse esse, né? Eu acho que hoje está mais democrático você amadurecer mais rápido. Você tem muito acesso hoje. Mas, enfim, é o resultado que a gente está tendo aí, né? Foge um pouco do meu pretexto julgar o porquê desse resultado. Não sou da saúde, não tenho esses dados. Então, posso mudar um pouco de assunto? Claro, sem dúvida. Você estava começando a contar e aí eu vi que ia ser uma coisa legal. Eu falei, para aí, vamos contar durante o podcast. Você não começou como influenciador, é isso? Não. E eu como influenciador digital já, né? Não comecei. Vou tentar fazer um resumo aqui da minha longa história. Digamos assim, por mais que eu tenha 25 anos... já fiz muita coisa, sabe? Eu comecei a empreender muito cedo. Mas o que acontece? Eu sou formado em marketing pela SPM do Rio de Janeiro, né? E no início da faculdade, né, eu resolvi criar uma festa com amigos meus, né? Por quê? Porque foi esse cenário de festas, de entretenimento, de eventos que me fez fazer marketing. Né? Ali no final do ensino médio eu fui promoter, e aí comecei a ter contato com as marcas, ativação de marca, né? O filme da marca que estava ativando na festa, aquela coisa toda, o filme do artista que ia tocar naquele dia, e acabei sendo encaminhado para isso, fui fazer marketing, logo no primeiro período a gente se juntou para fazer uma festa, que deu super certo,
E ali já começou o relacionamento com, pô, tá, cervejeira fornecedora, mas beleza. Tinha proposta daquela outra que quer estar aqui no evento, fazendo uma ativação, etc e tal. Já começou aquilo tudo, o negócio cresceu. Em paralelo, eu trabalhei em empresas no mercado, mas ainda dentro desse setor do entretenimento, né, eu resolvi ser DJ. Eu resolvi começar a tocar também, além de produzir os eventos. E teve um momento da minha curta carreira como DJ, digamos assim, que eu me vi muito mais como manager do meu projeto do que propriamente como artista. E eu tava numa fase, eu sempre fui muito curioso, né? Tipo, cara, isso aqui vai dar certo, isso aqui não vai, pô, vou ver o que é aquilo ali, etc e tal. Eu tinha uma namorada que tava galgando um projeto de influenciadora, assim, no hobby, digamos assim, que tava dando super certo. E eu ali com ela dando dicas, etc e tal, a gente se complementando dentro do possível, vendo que o projeto ia dar certo, né? E aí foi até o gap que eu tive, que eu falei pra você, cara, em faculdade, etc e tal, né? Pô, isso daqui vai virar algo forte na indústria de publicidade, as marcas vão se interessar por esses perfis, etc e tal. E aí eu fiz uma proposta pra ela, cara, eu vou abrir uma agência que vai cuidar dos projetos de publicidade com influenciadores, eu vou agenciar perfis e vai começar contigo, bora? E aí ela topou, deu certo pra caramba, dali começou a vir outros influenciadores e a resposta foi dada pra mim, né? Tipo, cara, eu tava me vendo mais como manager do meu projeto artístico do que propriamente como Você DJ. fazia a ligação das empresas com os influenciadores, é isso? Exato. Ele faz isso até hoje. E aí eu me coloquei como manager de celebridades, de pessoas que têm a sua marca pessoal como um ativo, que podem remunerar ela de alguma maneira, né? E aí eu fundei a 55, que é uma manager enterprise focada em agenciamento, representação e captação de patrocínio. E aí a gente é responsável, né, por tocar projetos de publicidade, né, de marcas com pessoas relevantes, ver como que a gente encaixa essas pessoas em cenários, né, e calendários de business plan mesmo dessas marcas. Né? Você que faz o business plan dessas empresas ou elas te procuram falando, ó, temos tal produto? Então, o ideal é que a empresa procure, né? O que a gente tem é relacionamento com agências que atendem grandes empresas ou até com grandes empresas que de alguma maneira têm um contato mensal, trimestral ali conosco, compartilham conosco o planejamento de marketing e a gente vislumbra ali a oportunidade de usar influenciadores dentro daquela campanha, né? Então, assim, a minha história, resumidamente, até chegar hoje é essa, né? E aí Essa é uma resposta para os seus amigos da faculdade que... Não só amigos, professores também, né? né? Mas eu acho que faz parte, né? Tipo, a gente estava falando antes de começar, né? Que eu levei, né, um projeto na época ali, cara, não tinha nem story no Instagram ainda nessa época, né? Equiparando a oportunidade de valorização de uma inserção publicitária no canal de influenciador no YouTube ao que uma Globo cobrava, né, pelo merchan. Digamos assim, não, isso é impossível por conta... E hoje a gente tem a resposta, né? A gente não só tem a resposta, como você vê aí grandes líderes de mercado, né, fazendo tipo apostas no sentido de eu acredito que os próximos bilionários do mundo serão influenciadores. Entendeu? E é uma realidade, porque o futuro é sobre comunidade, né? Essa saturação de influenciador e de marcas, o que ela traz pra gente? Que você precisa apostar em valor, porque é valor que gera cultura. Né? Se a gente fosse fazer uma equiparação, por exemplo, com tirando o senso de espiritualidade, tá? Mas com as religiões, o que fez, por exemplo, o cristianismo crescer tão forte? Alinhamento de valor, alinhamento de perspectiva, de narrativa. Então, uma marca, quando ela vai determinar ali os seus valores, aquilo tem que estar muito alinhado realmente com o propósito dela, porque é aquilo que vai realmente conectar ela ao público dela, né? E é ela sustentar isso que cria cultura, e cultura gera comunidade. Né? E aí, a partir do momento que uma marca tem uma comunidade forte, ela vende o que ela quiser para essa comunidade. Né? Tá, e vou te fazer umas perguntas básicas, né? Claro. Que todo mundo faz. Beleza importa? Beleza importa? Você está falando de um influenciador. Isso. Cara, eu seria irônico, eu seria hipócrita se falasse que não. Porque as pessoas estão sempre buscando... A pessoa mais bonita ganha mais? Não necessariamente. Tá. Até porque o BR é relativo. Mas as pessoas estão mas sempre... Tem uma coisa que é tem um unânime, padrão, beleza. vai. Mas as pessoas estão sempre buscando o belo para elas. Tá. Então Entendeu? explique-se. A beleza importa. Sem dúvida alguma, a beleza importa. A partir do momento em que você vai ser influenciador ou artista. Por quê? Porque eu consigo definir para você o seguinte: o mundo do beauty está 100% conectado às pessoas relevantes.
né? Se você pensar numa L'Oréal, ela tem ali... Eu não sei se continua, mas a Thaís Araújo como embaixadora de marca. Total. Entendeu? Então, pô, a Thaís Araújo é uma belíssima mulher, entendeu? Trabalhou valores de marca pessoal que se alinham aos valores, né, de perspectiva da empresa L'Oréal e da marca L'Oréal. Se alguém de L'Oréal, se eu estiver falando alguma besteira, mas é o que eu percebo em relação à movimentação de mercado. E tá falando Tá. coisa Não, boa da acho que empresa. é isso mesmo. De alguma maneira... De força feminina, exatamente. de empoderamento feminino. O que eu trago pra você, e pode parecer um pouco complexo assim, ou até um pouco maquiado, mas eu realmente acredito nisso. Que as pessoas hoje elas têm o seu paradigma do que é belo pra elas. Tá. E eu acho que essa é a beleza que conta no mundo hoje. E o que é belo pra elas? Aí é de cada um. Variante. Eu acho que é variante de cada um. Entendeu? E sabe o que eu acho? Pensa na música, pô. Eu gosto de techno underground, você acha uma merda. Uhum. Por quê? Porque eu prefiro samba, pô. Tá tudo bem. Mas sabe o que Entendeu? que eu acho? Que também teve uma democratização da beleza. Claro, Que sem ajuda, dúvida não é? alguma. Nos últimos anos, cara, como a gente conseguiu expandir o que a gente acha que é belo, porque o preconceito existe ainda, mas era maior, eu Sim, acho. Acho que tem sim. sido trabalhado, as marcas têm trazido isso. E aí você começa a democratizar. Sem Não dúvida fica só um alguma. único padrão, assim como música também, porque antes era a rádio que escolhia o que você ia ouvir, agora você vai lá nas suas redes e escolhe o que você quer ouvir. Então, isso é uma coisa muito até, boa. Às vezes você vê, tipo, um story, uma música completamente diferente, você fala, pô, gostei dessa música, vou baixar. E às vezes era uma música que talvez antigamente ela não ia chegar até você, mas ela chega porque uma outra pessoa curte, aí você segue a pessoa, sei lá, ela põe, aí você fala, pô, mó legal essa música. Não precisa mais vir da gravadora, né? Pode ser o seu som que você toca em casa e que faz sucesso. E que foi o que 100%. aconteceu com o Justin Bieber. Ele estourou no YouTube. E Vários o artistas, né? Luiz Capaldi também, que tem uma história incrível, e o cara cantando sozinho lá. Vários Então- artistas. Tem até um talentosíssimo cantor brasileiro, acho que é Lucas Memed o nome dele. Ele começou ele e o violão dele no quarto dele, eu acho, viralizou no Reels. Hoje, pô, ele tem turnê aí, etc e tal. Enfim. Mas aí, né, voltando à sua perspectiva, a beleza importa sim. Agora eu vou fazer a segunda, mais polêmica ainda. Beleza importa sim, mas eu verdadeiramente acredito que hoje, até por essa questão da democratização, né, e da variedade, digamos assim, a beleza, ela importa dentro do que cada um acredita como beleza. Isso. Número de seguidores importa? Não. Posso Não ter importa. 2.000 seguidores e ser um influenciador. Sim. Sim. Essa sempre é uma pergunta que rola, eu gosto muito dela. Número de seguidor não importa, tá? Porque ele não é a única coisa que deve importar, no meu caso, na hora que uma marca ela vai procurar um influenciador, tá? O que importa é a audiência qualificada. Se você tem 2.000 seguidores e aí você mete um story na segunda-feira de manhã e na segunda-feira à noite ou no dia seguinte, perto de completar 24 horas, você tem 2.000 views, isso é maravilhoso. Entendeu? Aí se você tem 1 milhão de seguidores e você tem esses mesmos 2.000 views, independente de ser uma audiência qualificada ou não, o que aquele 1 milhão de seguidores representa dentro de uma comunidade forte de 2.000 pessoas? Né? Então, assim, número de seguidor não importa, porque o que importa é a audiência qualificada. Entendeu? Agora, vamos pensar no lugar da marca. O número de seguidor ele vai importar, desde que essa audiência também seja qualificada, a partir do momento em que ela quer trabalhar uma mensagem para a grande massa. Tá. Entendeu? Então, por exemplo, hoje é muito comum que marcas, no momento em que elas vão estruturar um plano estratégico de comunicação usando influenciador, né? Tá aqui o plano e eu tenho fases de campanha para eu passar a mensagem que eu quero, né? Se na primeira fase uma marca vai num big influencer de 40 milhões de seguidores esperando um pico de conversão imediato, seria papel da pessoa que está representando ali o influenciador falar, não tem nem como a gente fechar. Porque você não vai ter essa conversão. Nesse momento, a marca tem que estar trabalhando o reconhecimento da mensagem dela. Vai ser o primeiro contato das pessoas com aquela mensagem. Por isso, inclusive, ela quer um influenciador com tanto alcance. Entendeu? Só que depois, a partir do momento em que ela trabalha esse reconhecimento, que ela cria rumor de mercado com a mensagem dela, ela vai afunilando isso. E aí ela vai chegar em influenciador com 2.000 seguidores e a audiência super qualificada em relação à tese dela. Funil de novo. Entendeu? Vou aquecer o meu povo até o pessoal começar a entender o que eu falo sobre isso. Exatamente. Então, eu costumo responder que o número de seguidor não importa, porque ele não é a única coisa que deve importar a partir do momento em que você vai usar influenciador para alguma estratégia.
E até dentro de você ser um influenciador com um produto seu. Vamos lá. Eu, pô, sou um influenciador e eu tenho aqui a minha mentoria pra, enfim, né? Pô, se o número de seguidor importasse, eu vou, sei lá, comprar seguidor. Você vai ter algum retorno em cima do seu Não. produto? Não. Nossa, eu vejo O que muito você isso. quer? Você quer é ganhar todo dia um seguidor. Exato. Entendeu? E E com eu já- 1.000 seguidores, se você tem um produto de R$1.000, você fatura 1 milhão. Eu já entrei, por exemplo, em perfil de médico, assim, que aí eu vejo, aí eu falo assim, legal, alguém falou alguma coisa, tipo, entrei, a mulher tinha 200 e poucos mil seguidores, falei, nossa, bastante, né, tal, nunca nem tinha ouvido falar, e aí eu comecei a olhar os rios, tipo, os rios dava 1.000, 500... 600 views, falei, porra, pra alguém que tem 200 mil seguidores, Comprou tá bastante. muito ruim o engajamento. Tipo, não são seguidores reais. Tipo, é na mesma hora você mata o negócio. Então, não faz muito sentido, né? Porque fica até mais feio, né? Porque você pensa assim, nossa, essa pessoa tá muito flopada, ela teve um hype de alguma coisa que uma galera começou a seguir, só não parou de seguir, ou ela comprou seguidor. E você consegue saber se ela teve hype só voltando ali. Ué, nenhum explodiu? Exato. Se a gente for para um paradigma da sociedade, do famoso e etc., o número de seguidores ele impacta. Você entra no perfil, você vê ali 3 milhões de seguidores, tipo assim, aquilo ali te impacta de alguma maneira. Entendeu? Mas você não acha que impacta mais é o selinho? O verificado Sim. impacta muito. Muito, porque às Ainda, vezes, né? tipo assim, a galera, sei lá, A partir curtiu do o meu momento que Reels. todo mundo puder ter, não vai mais impactar. Você já pode se inscrever. Mas não tá liberando de 100% ainda, né? Pelo que eu sei, tá. tipo, esse processo eu acho que ainda não tá liberado e tem uns rumores aí de que vai ser pago igual o Twitter e não é tão Eu barato. acho que é pago. Acho que, sei lá, $80 por mês, alguma coisa assim. Eu acho que é Não pago. é um valor pelo muito que eu acessível, Não entendi. né? Eu não sei direito, eu não procurei saber o valor. Mas toda vez que alguém verificado curte, eu entro pra olhar. Cara, É, é impressionante. chama muita Te atenção. faz muito. Fato. É um negócio que eu faço, nossa, mas quem que veio curtir meu Reels aqui? Tipo, muito. Sim. Isso Parece é um que fato. é um ET, Chega, assim. chega uma DM ou você vê no story um verificado ali do lado, você fala, caraca. Parece que alguém da verificado tá Globo, falando né, te mandou uma comigo, mensagem, não é? Você fala, meu, Bizarro, velho. o ator da Globo acabou de mandar mensagem. Eu acho que, sem dúvida alguma, o verificado ele é o que mais impacta, porque independente de você entrar no perfil da pessoa, você vê que a pessoa é verificada. Isso. Agora, o fato de você entrar no perfil de alguém e ter ali milhões de seguidores... E ser verificado? Porra. Não, se for, já tá. É o que ele tá dizendo aqui. Quando já tem milhões, você já... Não, porque tem gente verificada de 6 mil. Porque às vezes tem uma galera que curte, tipo, meus negócios assim, mas é que às vezes a pessoa é colunista de jornal. Ou saiu em várias isso. matérias, enfim. Dá pra, né, o Facebook entende você como uma figura pública, relevante, né? E aí te verifica. Mas eu quis fazer essa equiparação dos milhões de seguidores ali, por essa questão de, pô, o número de seguidor realmente importa. Cara, não importa porque ele não é a única coisa que importa. Tipo, e o resultado? Qual que é o resultado prático daquilo? Importa pra quê, né? Exato. Número de seguidor real importa. Real, né? Número de seguidor real importa. Né? Pô, assim, eu tenho 2 mil seguidores que realmente, assim, me acompanham. Né? Eu tenho 1 milhão de seguidores e, pô, nem 1% disso me acompanha. O que importa é a força da sua comunidade. É isso que importa. A força da sua comunidade. Porque é ela que te impulsiona, é ela que te indica para novas pessoas. É ela que compartilha os seus conteúdos. É ela que compra o que você diz. Entendeu? Ela está interessada no conteúdo que você compartilha com o mundo, enfim, daí por diante. Comprou junto com você o seu propósito. É ela que vai fazer a sua marca se fortalecer no médio e no longo prazo. Então, o que importa é a força da sua comunidade. Bernardo, mas no mundo como que a gente vê muito fácil falar isso? Cara, beleza. Mas dentro dessa saturação de todo mundo usar a tua influência a seu favor, no digital, etc e tal, quem vai sobrar é quem tem um projeto de valor forte que gera uma comunidade forte. Eu tenho 1 milhão de seguidores e não agravo valor a ninguém. Cara, você vai ter dificuldade de remunerar essa comunidade. Então você acha que um influenciador, para ser influenciador, ele deveria pensar, tipo, como uma empresa? Ele senta, ele desenha o propósito dele, a missão, para quem que ele quer falar. Sem dúvida alguma. A real é que não há nada, nem ninguém, com mais propriedade de falar de fortalecimento de comunidade, né, do que o influenciador. O influenciador digital, o influenciador, no caso, né, o influencer que a gente está acostumado a ver, né, eles são os players a nos ensinar, né, como que eu fortaleço uma comunidade, como eu gero uma comunidade forte.
né? Porque eles criaram esse movimento, né? Eles são os líderes desse movimento. Então, dentro dessa perspectiva, o que uma empresa, né, uma marca forte sempre foi, né? Algo, né, uma instituição com um propósito, né, que chama a atenção de uma parcela social e que gere uma comunidade forte em cima daquele propósito. O influenciador é isso, né? Adequado para esse mundo que a gente vive hoje. E aí, dentro dessa perspectiva, o influenciador hoje, um projeto grande de influência, ele tem que ser tratado como uma marca, como uma empresa. Assim, eu diria até assim, cara, o influenciador hoje ter um projeto grande de influência, tem espaço para o cara ter um CEO dentro da companhia. Sem dúvida. E deveria ter. A real é que deveria ter. Alguém que pensa em, olha, isso a gente tem como visão, isso a gente tem como valor, e isso aqui é a cultura da empresa. Uhum. Isso não é o lado certo, isso aqui tem a ver com nossos valores, né? Exatamente. Eu vou fechar esse projeto, mas vai ferir os valores da minha comunidade. Não vamos fechar. Uhum. Entendeu? A real é que deveria ser assim. Não é 100%. Existem projetos que já são assim. Sem dúvida existem projetos que já são assim. Eu acho que a longo prazo é a mesma coisa de você comprar seguidor, porque sabe que esses dias uma pessoa me procurou e pediu para essas casas de aposta e não sei o que e tal. E aí eu falei, jamais eu vou fazer divulgação disso, porque vai muito contra as coisas que eu acredito. E, tipo, cara, a gente fala sobre... Saúde mental. Entendeu? Não vou falar de aposta. Tipo... Sim. É uma coisa que não tem como, assim. E é uma proposta mó boa, porque eles pagam muito bem. Tipo, é impressionante. Eu acho que ninguém quer fazer, então os caras metem o ticket muito alto, assim, sabe? Dói na hora de você falar não, assim. Você fala, puta, era tipo, mano... Poderia pagar o podcast. Entendeu? Nossa! Eu acredito que, assim, até dentro disso que você tá falando, você tá no caminho certo, né? Ah, sim. Pra no longo prazo ganhar muito mais. Pra no longo prazo ganhar muito mais do que isso. Porque não é só a casa de aposta. Pode ter algum outro tipo de marca ou indústria que venha a você com uma proposta maravilhosa e não faça sentido, visto né, o que você gera de valor para a sua comunidade. Bernardo, então você está falando que dependendo do projeto, vale fechar com uma casa de aposta? Vale? Depende do que, sim. Total, mas não no meu caso. Entendeu? Exatamente. E é essa a visão pra mim, tipo, que é necessária para um projeto de sucesso. É igual bebida alcoólica. Não vou nunca, tipo, jamais. Pode ser o dinheiro que for. Não bebo, não gosto, sou contra. Tive um monte de problema de alcoolismo na família. Não gosto. Exato. E aí é uma coisa que mexe com os meus valores pessoais, entendeu? Jamais vou incentivar pessoas a fazerem uso de uma droga que eu já vi o que ela destrói família. Sim. Então, não. Mas eu acho que é isso, né? Tipo assim, tem uma certa questão de uma maturidade também. Acredito que faça uma certa diferença. Porque talvez você é mais novinho, aí você fala, tudo a galera bebe mesmo. Vamos beber, independente se eu falar ou não, e não sei o quê, sei lá, esse tipo de coisa, assim. Tem muita questão de maturidade, assim, de posicionamento de projeto mesmo. Por exemplo, vai ter influenciador que vai ser perfeito ele fechar uma ação com a Johnny Walker. Uhum. Entendeu? Ou com a Campari. Total. Entendeu? Vai ser perfeito. Agora, que, aliás, eu pensei muito no Campari, porque, né? Por que não... Aquilo foi uma situação de, assim, a Campari, ela tem valores claros hoje, entendeu? Em relação a comunidades que não batem com aquele perfil. Então, não faria sentido ela abraçar porque os valores têm que estar dos dois lados, por conta de um buzz. Até que ponto vale esse rumor pra gente? Entendeu? O que a marca tá pensando nesse momento? Não, eu tô pensando no valor que eu gero pra minha comunidade. Sim. Entendeu? E por isso que ela fechou com o oposto. Ela começou a... Tipo assim, e isso é foda do mercado, né? Porque se você for ver, tipo assim, uma pessoa se posicionou a favor de uma coisa. O fato dessa pessoa ter se posicionado a favor dessa coisa fez essa coisa bombar, porque ninguém mais falava de Campari. Tipo, bebida de velho, né? Essa aqui era... E a Campari ficou no hype. Todo mundo começou a postar tomando Campari, não sei o quê. E o Campari começou a subir nas prateleiras. Tipo, ficava lá embaixo, começou a ficar mais pra cima, de tanto que ele tava vendendo e tal. E aí, deu ruim que deu. Aí vieram mulheres que não tinham nada a ver com a história, surfaram na onda de falar mal da pessoa. E aí a Campari foi e fechou com essas mulheres pra mostrar que estava contra.
Tipo assim, meu, também foi uma inteligência desse lado aqui, esse é o ruim do mercado, né? Porque às vezes, tipo assim, não eram pessoas que estavam sempre se posicionando contra, elas só surfaram a onda. Isso de surfar a onda, eu acho excelente esse ponto de vista para a marca, inclusive. Tem uma coisa que eu falo muito que é o seguinte, cara. Aquele exercício de dia a dia, principalmente de agência de publicidade, né? De reunir aqui, nossa, nós somos 3 diretores de criação e a gente vai pensar aqui em qual é o conceito que a gente vai trabalhar, entendeu? Para, enfim, atender a algum objetivo de negócio dessa marca, né? Mais do que essas 3 mentes pensantes, né, se reunirem e realizarem um exercício de brainstorming em torno das possibilidades, é realmente elas prestarem atenção no que acontece no mundo, porque a resposta está ali. A rede social ela sustenta isso. Então é realmente você ir ver DM, ver comentário, o que estão falando, qual que é o buzz, como é que eu me insiro nisso. Eu acho que mais do que você parar para criar cultura, é você ver como que com os meus valores eu consigo fazer parte da cultura. Né? E eu acho que foi isso que a Campari fez de maneira muito assertiva. Aham. Ela conseguiu, mesmo com um buzz reverso, observar aquele cenário, como que eu sustento os meus valores e aproveito esse cenário. Entendeu? Palmas para eles. Pro pessoal do marketing lá da marca, mandaram super bem. Mas sabe o que eu acho legal que você está falando e que quem está nos ouvindo pode ter um belo insight, né? Porque tem muita gente querendo ser influenciador. Você está dizendo que tanto o influenciador como a marca são empresas. São empresas. E eu acho que é muito legal as pessoas começarem a visualizar o próprio negócio quando ela quer ser influenciadora, e não como que alguém pega um microfone e sai falando qualquer coisa para fazer sucesso. Mas Total. todo um planejamento que tem por trás disso, né, Isso. Bernardo? Isso é uma coisa que a gente bate muito lá na agência. Eu faço questão de falar com todos os perfis que a gente trabalha. Você é empreendedor, você é empresário, você é dono da sua empresa, você é dono da sua marca, você é fundador da sua marca. Entendeu? Porque isso até foi um diferencial de mercado que eu quis ter para a 55, no sentido de muitas vezes eu sou visto como um empresário do influenciador. E não que eu não seja, né? Sou o manager dele. Só que a cultura do empresário de pessoas, ela é muito falida, na minha opinião. Né? É o cara que se aproveita, né? Tipo, a gente viu muito isso na música, no futebol, né? E não faz o menor sentido. Não é profissional, não é ético, não é transparente. Então, a minha participação ali, ela é quase que societária, desde o momento em que a gente tem a parceria, porque a gente só ganha se o influenciador ganhar. E a gente só realmente vai ganhar se o influenciador entender que ele empreende, que aquilo ali é um projeto sério, entendeu? Que aquilo ali é a empresa dele, é o negócio dele. Se não for assim, fica muito difícil no mundo de hoje, concorrido, e tão bem estruturado, ter um projeto de sucesso, já que ele quer né, que os contratos com possíveis marcas seja o principal ou um dos principais pontos de remuneração do projeto dele. Entendeu? É Então, você que vai necessário. atrás dos Sim. seus... É você que escolhe quem são seus clientes? As marcas... As marcas e os influenciadores? Então, os influenciadores eu vou atrás de perfis, como também me procuram. Né? Hoje a gente preza muito por qualidade. Ah, Bernardo, como assim qualidade? Cara, eu prezo por trabalhar com uma pessoa que entenda que isso é um projeto sério, que ela vive disso, que esse é o negócio dela. Uma pessoa que não entende isso é um pouco complicado pra gente, porque a gente leva muito a sério o que a gente faz, né? Então não tem como amanhã eu fechar uma campanha com uma multinacional e um comportamento antiprofissional de um perfil colocar em xeque a nossa credibilidade, porque a nossa credibilidade é a credibilidade do front de outros projetos também. Então não é uma responsabilidade pensando só no meu ou na minha empresa, né? Mas na nossa agência, né? Isso complementa os influenciadores que confiam a nós o nosso trabalho. Então a gente sempre fica de olho em projetos, né, autênticos, no mundo, né, digamos assim. Procura pessoas a conversar, né? Se a pessoa já tem alguém que faça isso, a gente costuma respeitar. A gente não tem um perfil de, não, mas vamos conversar. Né? Zero isso, zero mesmo.
E em relação às pessoas me procurarem, várias vezes a gente faz reunião com pessoas que estão interessadas, fechamos, não fechamos, mas assim, com portas sempre abertas também, entendeu? Isso em relação aos influenciadores, né? Em relação às marcas, a gente guia projetos pessoais para os influenciadores tentando vender esses projetos às marcas que são do interesse dele ou que tem a ver com o projeto dele na nossa visão, né? Mas o movimento ideal é sempre ter a marca realmente já procurando por ele. Esse é o movimento ideal. Por ele. Isso. Pelo O influenciador. movimento ideal de mercado é você receber a proposta pronta da marca. É você valorizar o projeto do influenciador a um ponto em que seja normal ele receber propostas de campanhas. Entendeu? Porque ali é assim, cara, tá dando certo. Por quê? Porque eu tô realmente sustentando aqui os valores que a gente quer, eu tô realmente chamando a atenção de uma audiência que tem a ver com isso e a marca tá afim disso. Por exemplo, se eu falo sobre fitness e eu tenho uma audiência super aquecida sobre fitness, a marca vai entender que essa minha audiência, né, que compra os meus valores, possivelmente vai comprar o dela. Então, ela me quer como anunciante. Entendeu? Então... Não, aí convergiu, né? Convergiu todos os pontos, exatamente. Né? Aí é o pico de... Então, quando chega uma proposta muito bem elaborada, que estão, por exemplo, imaginando o seu projeto ou o seu projeto para você fazer parte do squad de embaixadores da marca, é quando você vê que, cara... Deu match. E se for uma marca que realmente reflete aquilo que eu penso quanto a branding, putz, cara, a gente tá no caminho certo. E aí, quando você começa a receber muitas propostas assim, entendeu? É um sinal maravilhoso, porque também significa que a partir do momento em que eu quiser também fazer uma proposta para uma marca, né, que talvez não me procurou ainda, mas que tem a ver comigo, eu tenho mais credibilidade na hora de enviar essa proposta. Entendeu? Então, um grande metrificador no que se diz respeito a contratos de publicidade com influenciadores é a quantidade de proposta que ele recebe por ter um projeto que já está valorizado nesse sentido. Né? Sem dúvida alguma. Agora, sabe o que eu estava pensando? Uma coisa interessante. Hoje você trabalha com grandes influenciadores e grandes marcas. Será que não existe um público de pequenos influenciadores e pequenas marcas e elas não se aproveitam? Sem dúvida alguma existe esse público. Também existe o público de pequenos influenciadores e grandes marcas, né? E isso vai começar a se pulverizar de uma maneira surreal. Eu inclusive, já gerencio alguns projetos assim, tá? E novidades virão, mas assim, a gente tem trabalhado forte para ver quais são as possibilidades da gente abraçar essa fatia de mercado de alguma maneira. Porque, cara, eu tenho muito mais gente pequena do que grande, né? Por isso que eu pensei. Mas o que acontece? O grande gap aí tá na educação do mercado. A partir do momento em que essas pessoas que são pequenas, né, assim, indiretamente pequenas, né, começarem a visualizar que com aquela audiência qualificada que ela tem, ela pode remunerar muito bem o projeto dela, né, aí a coisa muda. E isso, inclusive, tem muito a ver com o futuro das vendas, na minha opinião, no mundo que a gente vive. Por quê? Vamos lá, pega um influenciador que fala sobre tecnologia com 9 mil seguidores. Esse cara ele pode ser afiliado do Mercado Livre, afiliado da Amazon, não sei se da Samsung, quem sabe da Fast, sem nenhum tipo de contrato com essas marcas. Mas ele pode ser afiliado, né? E aí ele ganha uma loja dentro desse site dele e sempre direciona produtos da loja dele para essa comunidade. Que é a venda direta, né? E aí ele vai ficar com comissão de todos os produtos que ele vende ali dessas lojas. Exato. Aí que eu falo, por que branding é tudo hoje? Porque ele só vai conseguir vender através do projeto que ele fez de branding. O sucesso das vendas dele. Ele angariou ali 9, 10 mil pessoas, 5 mil pessoas no perfil que ele só fala sobre tecnologia. E ele criou essas lojas pessoais nessas grandes marketplaces e fica, né, divulgando esses produtos para a comunidade de seguidores dele que confiam nele, dão credibilidade ao que vem dele. E ele não tá fazendo publi. Tá entendendo? Mas também vai chegar ao aspecto de publi sem dúvida alguma. Tá. Tem uma pergunta que eu faço muito para as pessoas em relação quando eu dou esse exemplo dos afiliados, do futuro das vendas, que é o seguinte: venda é atitude ou consequência? Consequência. E hoje a gente chegou num parâmetro aqui de consenso, né? Venda é consequência. E no mundo de hoje, a melhor maneira de se vender é construindo marca.
Por quê? Porque as pessoas vão comprar da credibilidade da sua marca. E qual que é a melhor maneira de construir marca hoje? Criando conteúdo. Uhum. Porque Não assim só, é a tipo, maneira mais compra fácil aqui, de né? gerar valor. Sim. Porque aí você tá, tipo... E outra que a internet Zero trouxe compra um aqui. espaço... É zero contra. que antigamente... Porque, vai, na Rede Globo é 30 segundos, né? Então, tipo assim, tinha que ser mais o compra aqui. E com o marketing de influência, na verdade, a pessoa conta uma história, blá, 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 né? Tem um storytelling envolvido. Não é tipo assim, clica aqui e pega essa água. É mais do que isso, Mas eu né? vou fazer até uma correção pra você. No bom sentido, tá? A inserção tinha o compra aqui. Uhum. Mas o influenciador não era compra aqui. Porque a Globo nada mais é do que um grande influenciador. Uhum. Por quê? A Globo, ela produz conteúdo, que eram os programas, os jornais, retém a atenção de uma audiência, criou uma comunidade, e as marcas se interessam por um espaço ali no meio. Ainda é assim com o influenciador, verdade. né? E o programa da Globo não era compra aqui. Tinha Não. algum benefício algum benefício funcional ou algum gap de entretenimento, Total, informativo, informação, interação, completamente. emocional. Porque isso era só o comercial, né? Que tinha alguns comerciais que eram dentro dos programas. Ainda devem existir. Sim. E outros que eram os reclames do Plim Plim. E aí o né? comercial vinha com propostas diretas, né? Isso, comercial. Mas dentro que tem dos mudado programas, também. não. O que tem mudado É que também. faz muito tempo que eu não assisto. Você vê muito comercial hoje com um tom de voz mais voltado para marca ou para propósito. Tá. Pensa em Natura, Sim. por exemplo. Ou até as propagandas do Itaú. São mega emocionais, né? Uhum. Enfim, as que giram na TV, digamos assim. A última que eu me lembro é do bebê que rasgava o papel e dava risadinha, lembra? O bebê que tava famoso na internet. E foi pro né? Itaú. Tipo, era o Sim. mesmo vídeo, né? Que Sim. o pai rasgava o papel e ele ficava Sim. dando risadinha. Super emocional. Total. Né? E da onde que veio, né? Exato, e aí tá o gap pro pessoal que é produtor de conteúdo. Tipo, você tem que entender que, cara, você vai vender através de construção de marca, e a melhor maneira de você construir marca hoje é criando conteúdo, porque essa é a maneira mais fácil de gerar valor na vida de alguém, entendeu? Ou seja, o meu conteúdo não pode ser empurrando o produto que eu quero vender, ou empurrando uma proposta. Meu conteúdo, ele precisa ter, né, algum dos pilares fundamentais, né, para eu agregar valor na vida de alguém. Eu preciso de um conteúdo que seja ou informativo, ou emocional, ou que gere entretenimento, né, que seja interativo. Porque assim eu vou conseguir construir uma narrativa, digamos assim, que possivelmente, né, junto à atenção gerada, né, me aproxime, né, no tom de voz do que alguém quer ouvir ou assistir, e me permita gerar futuramente ali uma comunidade de pessoas, uma comunidade de seguidores, né, que vai se formular e se rotular principalmente como a minha audiência, né? E aí você leva isso para todos os pilares que você quer levar. Se você for médico, se você for nutricionista, se você for personal trainer, enfim, empresário, professor, que seja. Entendeu? Posso fazer uma pergunta pessoal? Qualquer uma. Talvez a Nath goste de ouvir também essa pergunta. Como eu compartilho minha vida, minha visão sobre saúde mental, eu falo muito, eu atendo os pacientes, no gapzinho eu entro e falo, acabei de discutir isso com o paciente, ela me trouxe isso, eu falei isso. E o pessoal acompanha, né? Porque praticamente seria, por isso que meu perfil chama terapia no Insta. Porque eu vou dando conteúdo que eu discuto em terapia. E eu, por falar de ansiedade e depressão, eu sempre falo da atividade física, da nutrição, enfim, né? De não fazer uso de droga e tal. Mas eu falo muito da atividade física e da nutrição. E da atividade física, então o pessoal me acompanha indo para minha aula de bike e tudo mais. E aí, eu já tenho várias pessoas que começaram a fazer a mesma aula que eu, porque eu falo da empresa que eu tô indo, do nada, assim, porque eu tô lá e eu falo. Porque né? consome mesmo. Porque eu consumo. Só que não é publicidade. Só que eu já conheci vários pacientes meus e amigas minhas falando, comecei na mesma empresa, que eu nem vou falar o nome agora, mas a mesma empresa, porque você falou... É uma rede de academia, É uma rede tá? de academia. Enfim, e aí eu cheguei nessa academia e falei, é o seguinte, tá acontecendo isso aqui, né?
E falei, vocês não têm interesse em patrocinar? A gente tem um podcast e tal. E de verdade, eu acredito que o nosso podcast vai crescer pra caramba. Tipo assim, eu sou barata hoje, é melhor você pagar agora, né? Mas brincando, enfim. Mas levei lá falando o que estava acontecendo. Óbvio que meu tamanho é pequeno do que eu posso levar, mas eu não sei se tem interesse. Por isso que eu falei, pequeno influenciador numa empresa pequena. Porque é uma franquia, é a mulher que vai me pagar, não é a grande rede, tá? Ela super se interessou, tá pensando, e, enfim, a gente não fechou. Mas a pergunta é, né, que é a do conselho. Você acha que eu, como influenciadora, a pequena influenciadora... Pequena, ela tem 80 mil seguidores, tá? Ela é muito mini. Mas- 80 mil? É, 80 mil. mil. Vocês falam de milhões, 80 mil, é 80 mil, né? Mas Porra, assim... Ó, 80 mil, velho. Ontem teve um Fla-Flu maravilhoso e não cabem 80 mil pessoas no Maracanã. Cara, é uma cidade, você entende? Que é uma cidade. É muita gente. Então, mas é isso. Eu vou lá e bato na porta? Ou você acha que eu deveria estar com uma empresa que faz isso? Porque, Que tipo seria, assim, ela né? foi lá e, tô interessada e ficou nisso aí, entendeu? Tipo assim, Ó, não tá tão interessada. Porque eu quem sou tá sé- faz, não é? Total. Às vezes, o Aí problema eu tá falei, até vamos dentro de fechar quem... com outra. Às vezes o É problema isso que eu tá pensei. até... Aí eu tenho que mudar de Às academia. vezes o problema tá até dentro de quem recebeu a proposta. Tipo, ela não enxerga isso como algo que vai gerar valor para ela, por algum motivo, entendeu? E eu Porque a achei proposta foi sensacional. dar desconto para os alunos. Eu falei, não, é legal, beleza, só que eu. Porque Sim. fui eu que fiz o trabalho para eles estarem Sim, lá. sem Mas aí eu dúvida. te dou bônus de aula. Eu falei, mas então, o bônus de aula é legal, mas não paga minhas contas, né? Então não, é, e nem é seu trabalho. é meu Né? trabalho. Tipo, né? a sua indicação é um trabalho de venda ali, né? E que foi construída. Você não ficou empurrando a marca dela. Sim, Né? As pessoas foram influenciadas por você, pela credibilidade que dão ao que você fala, ao que você trabalha na rede social. A movimentação que você fez, na minha opinião, é perfeita. O influenciador, na minha visão, ele não precisa se prender. A gente tem que fazer as coisas acontecerem, né? Tipo, just do it total, entendeu? Tipo assim, apenas faça. E você foi fazer acontecer, entendeu? É aquilo, fazer o melhor que eu posso com o que eu tenho hoje, entendeu? Se amanhã você vai ter uma empresa que vai ser especialista em, olha, Bernardo, chegou uma proposta, tô falando da minha porque a minha faz isso, né? Guia aí pra gente, porque vocês são especialistas nesse tipo de negociação. Ou então a gente queria abordar eles, será que vocês conseguem fazer uma proposta, a gente mesmo envia, ou vocês enviam por aí, etc e tal? Maravilhoso. Mas se não tem isso momentaneamente, cara, tem que tentar fazer isso mesmo. vai lá e bate Entendeu? na porta Por quê? mesmo. né? Porque esse é o seu trabalho. Entendeu? Você tá tentando... O que você fez nessa negociação? Você levou uma oportunidade de negócio a um player do mercado. Você não estava indo pedir favor. Agora, não sei o nome da academia, tá? Ela talvez entendeu isso porque ela não enxerga o potencial desse mercado ainda e tá míope, inclusive, em como ela pode se aproveitar disso para crescer o negócio dela. Então, o erro não tá em você. O erro tá nela, nesse caso. Entendeu? Por Mas exemplo, talvez não seja o caso de quantos você alunos chegar na você empresa levou? grande ao invés de chegar na mulherzinha da academia. É por isso Aí que eu qual que é a perguntei. questão? será- A empresa grande, muitas vezes, Que é a ela marca não da tem franquia. um canal. Ah, A direto. empresa grande, às vezes, ela não tem um canal direto que facilita essa negociação. Entendeu? Costuma não ter. Costuma não ter. Às vezes as pessoas chegam pra mim. Vamos enviar uma proposta pro Real Madrid. Entendeu? Tipo, cara, como é que a gente chega no marketing do Real Madrid? Porque se você for na internet, você vai ter algum tipo de contato, sócio-torcedor, o que seja. Entendeu? Mas o administrativo ele é muito blindado, na maioria das vezes, empresas gigantescas, entendeu? Mas essa não é tudo isso, né? Enfim, então, cara, eu acho que no geral... Por exemplo, você tem 80 mil seguidores. Aham. Vou dar aqui uma dica para você, influenciador, que tem algum tipo de relevância no trabalho desenvolvido no seu perfil, tá? Em relação a conteúdo. E talvez ainda não conte com uma empresa especializada em negociações de publicidade, enfim, daí por diante. Tá? E nesse caso de falar com uma empresa, às vezes não é bem recebido. Você tem 80 mil seguidores, tem um perfil super relevante com conteúdo super trabalhado. Né? Vai na DM. Por quê? Porque quem controla a DM muitas vezes é time de marketing. Vai na DM do perfil da marca Boa. e prepara um texto maneiro, um texto comercial.
No seu caso, oi, tudo bem? Eu sou a fulana, eu tenho um projeto assim, assim, assado. Também tenho um podcast com tal pessoa, a gente fala sobre isso, isso e isso. No meu dia a dia, na minha rotina de conteúdo, a gente sustenta esses pilares que tem super a ver com vocês. Tanto é que vários, sei lá, alunos meus, mentorados meus, já foram até vocês por conta do meu dia a dia que é divulgado e, querendo ou não, a marca de vocês faz parte. Eu queria, por favor, o contato de alguém do marketing ou responsável por parcerias, né, com influenciadores, para que nós pudéssemos iniciar uma negociação e falássemos sobre uma proposta que temos em mente. Entendeu? É Perfeito. isso. Manda isso. Por quê? Porque ali na DM, entendeu? Possivelmente é alguém do time de marketing ou que tem relação com o time de comunicação. Se a empresa é pequena, é a dona que está ali, ou já é alguém direto, Exatamente. ou é o marketing já? Exatamente. Entendeu? E hoje, é até uma coisa que eu falo, por mais que esses grandes conglomerados, se a gente for pensar, por exemplo, numa Smart Fit, né? Uma grande empresa, tipo, vários canais possíveis, enfim, daí por diante. Por mais que esses grandes conglomerados, a gente ainda tem uma certa dificuldade de falar com, sei lá, com o presidente, ou com o CEO, ou com o diretor de marketing, ou com o gerente de marketing. A internet nos devolveu o que a gente tinha em 1895 de falar com o dono. Ah, Bernardo, como assim? Em 1895, a padaria da esquina, você falava com o dono. Com o mercado é a mesma coisa. Em 2023, talvez a padaria da esquina você até fale. Mas muitas vezes o mercado, se for uma grande rede, não. Não. Né? Mas você consegue pesquisar na internet, porque ele tem LinkedIn, porque ele tem, né, etc e tal, quem é o CEO ou CMO da empresa. E se você tem uma reclamação que não estão resolvendo, joga lá nele. Marca ele no Twitter. Ó, uma bosta, não sei o que. Ou então, tô tentando contato, não consigo. A internet, ela trouxe isso pra gente, né? A possibilidade de você ir no cara que é, porra, a persona da empresa e falar com ela. A internet trouxe isso pra gente. E por mais que ele não responda, ele vai ver. Ele viu, E aí alguém vai agir. Alguém vai ter que agir. Né? A não ser que a empresa esteja se infiltrando num processo de crise surreal, porque não vai ser só uma vez que vai acontecer também. Você lembra daquele cara que ele teve um problema com a geladeira? De marca bem famosa, aí ele colocou no quintal e ele tentou resolver várias vezes com a empresa, aí não conseguiu. Aí ele pôs a geladeira no quintal, colocou uma placa e ficou sentado do lado. Aí todo mundo começou a tirar foto e colocar na internet. Porque falaram, meu, que esse cara é louco, né? E ele, tipo, essa geladeira deu problema, tentei resolver com a empresa, ninguém me ajuda. E ele sentava numa cadeira de praia e ficava do lado da geladeira no quintal dele o dia inteiro. E a galera filmando, tirando foto, não sei o quê. Em 2 dias resolveram o problema do cara. Pois é. Tem aí exemplo de companhia aérea que quando dá um problema restringe comentário. É uma coisa, cara, é uma falta de respeito imensa com o consumidor e com as pessoas. Não é pra fazer isso. Entendeu? Não é pra fazer isso, cara. Sabe? Mas eu resumi aqui a oportunidade, talvez. Adorei. Não, mandou muito melhor, bem. A gente já sabe o que fazer. Da melhor possibilidade desse momento. E aí fica a dica aí para outros perfis, né? Que queiram ter o melhor cenário de composição de uma negociação, né, com alguma marca parceira. Enfim, e isso só vai ser mais familiarizado com o tempo, tá? Isso é possível hoje, né? Mas há 5 anos atrás ia ser mais incomum ainda, tipo, né? Então só vai melhorar, eu acho, esse contato, assim, digamos assim. As marcas vão querer formar time de parceiros maiores. Por isso que eu falei que a gente está na empresa, inclusive, está super antenado com a oportunidade de abraçar uma parcela de mercado de nano-influenciadores, que são pessoas ali que às vezes têm 700 seguidores, por que não? Né? Pensa o seguinte, o melhor marketing, ele vai terminar, a melhor ação de marketing para o consumidor, hoje, se a gente for analisar comportamento humano, tudo que te encanta você posta. Ou quase tudo. Né? É uma extensão comportamental. Comida. Meio Matrix isso, né? Exatamente. Então, se uma marca me encantou demais como cliente, possivelmente eu vou postar algo sobre aquilo. Sim. E se você tem 800 seguidores e está postando sobre uma marca, é porque realmente aquilo ali foi bom para você ou muito ruim. Né? De duas uma. Você vai postar nesses 2 casos. Então, o melhor marketing ele vai terminar uma pessoa dessa falando sobre você. Sim. Não tem ninguém mais influenciador do que uma pessoa com 800 seguidores qualificadíssimos, família, primos, amigos, entendeu? Que realmente sabem que o que vier de você ali é muito puro e verdadeiro porque você não faz publi. Sim, Nunca total. fez, entendeu?
Então, esse movimento a gente vai começar a observar daqui de 2023 em diante, e a gente está antenado em ver como é que a gente pode sair na frente do mercado, Que legal. abraçando essas possibilidades aí, visto que todo mundo é influenciador. B, pra gente terminar o episódio, a gente faz um joguinho, tá bom? Então, pega 2 cartinhas e a gente vai pegar uma cada uma. A gente vai fazer uma pergunta pra você e você vai fazer pra gente. Tá? É um joguinho. Ó, essa aqui eu nunca peguei. Essa aí é boa, hein? Caraca. Se não quiser, pode mudar, tá? Se você achar ruim, Que... tem que... Mas você não vai responder. Quem vai responder somos nós, tá? As suas. Sim, sim. Se dinheiro não tivesse importância, o que você faria? Se dinheiro não tivesse importância... Caraca, eu sou muito apaixonado por muita coisa. De verdade, difícil, mas... Cara, eu acho que eu viajaria o mundo de uma maneira assim... Sabe, assim, com o compromisso de me conectar com tudo. Entendeu? Tipo, com culturas diferentes, entendeu? Surfar em diferentes lugares. Eu até tava surfando agora há 2 semanas atrás num país diferente, então é uma coisa que me deixou pulverizado, assim, né? Mas eu viajaria, eu gosto muito de viajar, eu gosto muito de me conectar com culturas diferentes, conhecer algo que, assim, pra mim era... Nossa, isso é normal pra você, pra mim não é. Então, assim, por uma agenda de trabalho, né? E no mundo que a gente vive, você precisa construir o teu fardo financeiro, até pra me possibilitar isso que eu quero fazer, Sim. né? Sem comprometer seu futuro, né? Não, me possibilitar. Como é que eu vou chegar na Tailândia sem pagar uma passagem caríssima? Total. Tipo, entendeu? Então, se dinheiro não fosse... Eu acho que é o que eu mais gosto de fazer, assim, é viajar. Então, eu viajaria o mundo, conheceria diferentes culturas, diferentes pessoas, entendeu? Levaria as pessoas que eu gosto comigo, tipo... Faria isso, entendeu? Acho que faria isso. Verdade. Se tivesse o poder de mudar a vontade das pessoas. Nossa, essa nunca foi. Também. Cara, o poder de mudar a vontade das pessoas. Nossa, Pô, essa aí até é meio ditatorial, né? É zero Bernardo isso. Cara, é muito complexo, porque, né? Que vontade. Mas assim... né? Tipo assim, qual Pensa na vontade? de consumo, velho. Faz todo mundo comprar da sua marca. Se eu fosse pensar em dinheiro, poderia ser. Mas sendo um pouco utópico aqui... aham. Cara, eu acho que as pessoas, elas... Assim, as pessoas precisam se conhecer mais. Se conhecer mais. Entendeu? Pode parecer um pouco complexo, filosófico, que eu tô falando. Bom, eu sei exatamente o que você tá falando. Né? Como Possivelmente. psicóloga. Eu daria isso, tipo assim, cara, galera, vocês precisam se conhecer. Entendeu? Tenta se conhecer de alguma maneira. Tipo, pô, pra mim, autoconhecimento é o maior driver de sucesso. Eu tenho muito isso comigo. Entendeu? Tipo, a minha vida mudou quando eu vi que, cara, não, eu empreendo. Eu tinha plano B, sabe? E quando eu vi que, cara, não tem plano B, porque quem tem plano B vive de plano B, eu falei, cara, não, eu me conheço, eu sei o que eu quero, eu sei o que eu quero fazer, eu sei como eu posso somar. Porque também, pra mim, o mundo é sobre soma, né? E você não vai somar com o que você é ruim. Você só pode somar com o que você é foda. Então não tem nada mais humilde pra mim do que você chegar pra mim e falar, eu sou foda nisso. Por quê? Porque é assim que você pode somar comigo. E você só conseguiu chegar nesse estado de consciência porque você se conhece acima de tudo. Ótimo. É o que eu penso, pelo menos, tá? Então, pô, cara, eu levaria isso para as pessoas, sabe, cara? Procurem se conhecer, porque essa frustração de você, não tô conectado, não sei se Agora aí... você fez uma propaganda pra gente. Porque o nosso trabalho é de isso, autoconhecimento. então. velho. Isso aí, pô. E tem mais uma coisa que eu complementaria. Quando a pessoa se conhece, além dela ter o melhor potencial dela, você diminui o risco dela fazer mal para os outros. Porque muitas vezes, quando você faz mal para os outros, você está depositando nos outros coisas suas. Sempre, né? Muito pouco é dos outros. Tem muito mais da gente. Total. Então, o cara que mata, o cara que rouba, o cara não sei o quê, se ele parasse para entender a história dele, ele saberia por que ele está fazendo o mal. E talvez isso ajudasse a ele ver que a culpa não é do outro, né? Total. É uma escolha dele, mediante a não pensar melhor. Enfim, acho que autoconhecimento ajuda nisso também. Teria... Faz sentido. Acho, né? Pode ser utópico, mas eu acho que o mundo seria melhor. Faz sentido. Então, essa pergunta que você fez é a oportunidade das pessoas realmente se conhecerem a fundo, entendeu? Acho que
É isso, essa seria a minha imposição, assim. Que bom, gostei. E a pergunta que você tem pra gente? Vamos ver. Cara, ó, não são tão inteligentes Inteligentes. como essas aí, talvez, né? Ah. Se pudesse escolher alguém famoso com quem quer ter filho, Putz, É da Karina. Quem seria? Eu já respondi várias vezes essa pergunta. cara. Nossa. qual vai ser o Vamos ver, complexo... a Karina tem que responder aqui. Depois dela responder, Se eu vou ela falar fosse uma ter um parada. filho com alguém famoso, quem seria? Puta, cara. Ó, vamos pensar em DNA, porque é isso, né? Tem É. que ser alguém bonito Mas e inteligente. Não esquece que a inteligência vem da mãe, é o gene materno. É, então bonito, pelo menos, né? Só O bonito. que é belo? bonito. O que é belo? Bom, se é só beleza, eu vou no Bonito. George Clooney. É, antigo, mas eu gosto. E É aí, o que vocês há. aprovam? Tem uma história que eu vi que fala de uma conversa que o Einstein teve com a Marilyn Moore. Vocês sabem essa não. história? Não. Não sei se é verdade. Dizem por aí que é verdade. Que ela chegou pra ele, porque eles eram celebridades naquela época, né? E nessas festas assim que tem, ela chegou pra ele e falou assim: "Você já imaginou se a gente tivesse um filho e ele nascesse com a minha beleza e com a sua inteligência?" Aí ele falou: "Olha, não, mas eu tenho medo dele nascer com a minha beleza e com a sua inteligência." Nossa! Já pensou? Só que Não ele tava sei. certíssimo, porque a inteligência vem da mãe, então... É, sei lá. A chance É uma era história- que... Da é uma família, história que né? conta por aí. Enfim. E pra Nath? Ah, Ai, que ainda Lá bem que vem. não é se, essa. se pudesse se reencontrar com uma única pessoa que já morreu. Meu pai. É. Certeza, sabe? Muito fácil pra mim. Irado. Isso seria louco, né? B. Muito obrigada por ter Pô, vindo que aqui. isso, eu que agradeço. Uma lembrancinha pra Lembrancinha. ti. Para você lembrar do Podcólogas. De verdade, a gente amou, aprendeu muito com Todos os você. dias de manhã eu vou tomar café aqui e vou fazer story, hein? É! Agora tem uma frase especial pra você. Ah, Lê atrás Ah, é? da caneca. Atrás. Porque na vida, para dar certo, Essa tem é que dar algumas coisas erradas, né? o pessoal já é familiarizado com essa frase aqui, né? Sensacional, muito bom. Não muito é? bom. Direto Nem ao tudo ponto, dá do jeito certo. que eu gosto. É isso. É o que há na trincheira. Mas, gente, foi maravilhoso. Espero que vocês tenham gostado realmente Gostei do muito, papo. muito mesmo. Pô, teremos outros, sem dúvida, podem esperar. Convidarei também. E vamos pra cima. Vamos pra cima, vamos somar. Tem muita coisa pra gente fazer em conjunto. Muito obrigada por vocês estarem com a gente novamente. Agora, com certeza, se você assistir e assistir de novo, vocês vão aprender como se tornarem influenciadores. E não se esqueçam de se inscrever aqui no nosso canal. Se inscreve, Agora. hein, galera. Não esquece não, se inscreve aí. Tamo junto.